principais mandamentos. Olá, pessoal. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, diz assim: Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Então, nós vemos aqui que a Bíblia deixa claro que era um perito na lei, um mestre na lei, alguém que conhecia muito a lei, ou seja, conhecia muito o Pentateuco, ou quem sabe é uma referência a todo o Antigo Testamento. Então ele conhecia a palavra de Deus. Só que ele chega até Jesus para testar Jesus, para pôr Jesus à prova. E nós vemos que essa classe dos líderes religiosos da época, eles estavam sempre tramando, procurando um pretexto para que eles pudessem prender e inclusive tirar a vida de Jesus. Então o intuito dele aqui era simplesmente ter um pretexto para tirar a vida de Jesus. E aí ele chega dissimuladamente falando: Mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus então pergunta para ele, né, sobre a palavra, como é que ele, o que dizia a lei, como ele entendia, enfim. E ele resumiu muito bem, falando sobre amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E esse é o primeiro e principal mandamento: amar a Deus acima de tudo. Deus deve ser mais amado do que tudo na nossa vida e mais do que todos. E o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. E Jesus falou para ele: Respondeste muito bem, faça isso e viverá. E Jesus já ia virar as costas e ir embora. Ou seja, ele já tinha a resposta, ele já sabia a teoria, o que ele precisava agora era praticar. E quando a gente olha ali mais profundamente, né, a gente consegue ver que essa pergunta, a maneira como Jesus perguntou para ele, a maneira como Jesus respondeu para ele, melhor dizendo, levando ele a refletir, mostra claramente que aquele homem ali, pelo fato dele estar querendo tramar a morte de Jesus, ele não estava amando Jesus como Deus, acima de tudo, e também não estava amando Jesus como o próximo, como uma pessoa. E meus irmãos, olha o que é isso. Imagina, o Deus vivo, o verbo de Deus, Deus estava ali em forma humana diante dos olhos dele, e ele conhecia a palavra de Deus, era Deus que estava diante dos olhos dele, o Deus da palavra estava diante dos olhos dele, e ao invés dele amar esse Deus, ao invés dele ser devoto desse Deus, que estava ali diante dos olhos dele, ele queria matar. Ele queria matar Jesus, ele queria a morte de Jesus. E mesmo que, se caso Jesus não fosse Deus e fosse apenas homem, ainda assim a gente vê que ele não estava amando Jesus como homem. Ou seja, ele sabia a teoria, mas ele não tinha nada de prática, ele estava falhando feio nisso. Não estava amando Jesus como Deus, como deveria amar, e não estava amando Jesus como homem. E meus irmãos, por incrível que pareça, às vezes mesmo a gente na casa de Deus, mesmo congregando, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo lendo ela todos os dias, às vezes pode ser que em algum momento a gente se perca nisso, a gente perca a essência e ao invés da gente amar Deus acima de tudo e, enfim, e amar as pessoas, pode ser que a gente esteja amando apenas a nossa posição, pode ser que a gente esteja amando apenas o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, pode ser que a gente esteja amando apenas enfim, sermos vistos, sermos notáveis, enfim, chamar a atenção das pessoas. Era isso que ele estava amando. Ele estava amando a sua posição e ele não estava amando Deus que estava diante dos seus olhos e não estava amando aquele homem que estava diante dos seus olhos. Ou seja, ele não amava Deus e não amava as pessoas, ele amava o poder. Isso é muito grave, meus irmãos. Não vamos cair nisso, não vamos cair nesse erro. Não vamos cair nesse erro, mas nós precisamos amar ao Senhor acima de tudo e precisamos amar as pessoas também.
Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez ouvir a Tua palavra. Pai amado, não deixe a gente se perder, que a gente possa amar a Ti acima de tudo, que a gente possa amar as pessoas, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Não deixe a gente perder a essência, mas nos enche do Teu amor, um amor genuíno, que nesse dia a gente possa derramar amor sobre a vida das pessoas, que nesse dia a gente possa crescer em amor a Ti, Pai, e glorificar o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você foi edificado por essa mensagem, peço que você se inscreva nesse canal, deixe o joinha, deixe aí o seu comentário dizendo o que você achou desse conteúdo e principalmente compartilhe essa mensagem com alguém. E peço também que você ative o sino de notificações para ser avisado quando sair vídeo novo no canal. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.